Olá, mundão! Nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto classes em Python, ok? Mas antes eu queria fazer um adendo aqui rapidinho para explicar um detalhe que eu acabei deixando na aula passada, a classes parte 1, tá? Vamos só criar aqui uma classe cliente, mudar aqui para cliente. Vamos colocar uma idade aqui, 20, e definir um init aqui, self nome self.nome igual nome, ok? Ótimo. Primeiro, eu acabei deixando isso aqui, ó, esse espacinho aqui. Esse espacinho não é legal antes do parênteses, dentro dos parâmetros aqui. Então a gente sempre vai evitar. Existe uma convenção de escrita do Python que foi criada pelo criador do Python. É um guia para escrita, para estética, para boas práticas, para manter uma padronização aí que os pythonistas aderiram. E é legal a gente sempre seguir essas regrinhas, ok? E é assim, para escrever variável, por exemplo, ó, a gente sempre usa letra minúscula e separar as palavras por underscore, que é underline, né? Exemplo de variável, espaço, símbolo de igual, e o valor aqui, no caso, entre aspas, porque é uma string, tá? Para funções e métodos, a gente pode usar a mesma regrinha, ou a gente pode escrever a primeira palavra em minúsculo e o resto com a primeira letra em maiúsculo, ok? Exemplo de funcão. Beleza? Ótimo. Agora é o seguinte, aqui, ó, se eu tivesse um keyword argument aqui, com uma chave e um valor, seria assim, né? Sem espaço entre as palavras, né? Entre os símbolos, e sempre com espaço depois da vírgula, espaço, ok? Isso aqui também não é legal, então a gente dá um espacinho, fechou, tá? Vamos dar continuidade aqui, voltando para as classes. Vamos instanciar aqui cliente 1. Vamos instanciar cliente, tá? No caso não preciso passar o argumento porque já tem ali, mas se eu quisesse passar, eu poderia passar com keyword argument. Vamos dar aqui para João, que também funcionaria, tá? Ou só vamos ver aqui, ó, print cliente 1.nome João, tá? Ou só o João, ele também já identificaria como esse valor aí, esse atributo, esse argumento, né? Beleza. Mesmo depois de eu já instanciar e passar esse argumento para o init, eu posso mudar ele. Então eu posso vir aqui, ó, cliente 1.nome igual a Juca, tá? Ele vai imprimir o Juca, ele mudou esse atributo da minha instância. Agora, se eu ver aqui, ó, mandar imprimir a idade vai ser 20, que a idade é um atributo genérico aqui, um atributo na raiz da classe, antes do init, ok? Ele independe de instância, como a gente já viu antes. Então, mas eu posso mudar também esse atributo. Eu posso mudar esse atributo para instância cliente 1. Então, eu posso vir aqui, ó, cliente 1 idade e mudar. Vou mudar aqui para 30. Ver o que acontece. Ele mudou, ok? Mas vejam o seguinte. Se eu mandar printar cliente, que é a classe, tá? O atributo dela, idade, eu mantenho meu 20. Porque quando eu mudei aqui para instância, eu só mudei para instância esse atributo. O atributo da raiz aqui, antes do init, ele continua intacto. Então, continua 20. Então, para mudar esse atributo também na raiz, eu faço como eu fiz com a instância. Então, eu venho aqui, ó, cliente, idade, mudei para 30. Então agora eu mudei também na raiz, tá bom?
Beleza, fechamos aqui. Agora é o seguinte, vamos criar aqui primeiro, vamos criar um método, que é o método compra. Então, esse método ele vai, um método simples, ele vai me imprimir, vai me printar aqui, quero comprar, tá? Uma intenção de compra aqui. Se eu ver aqui, né, a gente vai cliente 1 ponto compra, tá? Ele vai me printar aqui, vai executar, vai chamar esse método da classe cliente. Agora é o seguinte, vamos criar uma outra classe, que é a classe cliente VIP, tá? Essa classe cliente VIP ela vai herdar da classe cliente, e a sintaxe é essa, a gente coloca entre parênteses o nome da classe que a gente quer herdar, os parâmetros, as definições e os métodos dessa classe. Então a classe cliente VIP ela vira uma subclasse e a classe cliente fica sendo a superclasse cliente VIP, subclasse, classe filha, a classe que vai herdar da superclasse, classe pai ou classe mãe cliente, ok? Então é o seguinte, para agora a gente vai colocar um PES aqui que significa isso aqui significa relaxa aí que depois a gente vai trabalhar aqui dentro dessa classe, vamos definir o init, vamos criar os métodos dela, da própria dela, ok? Por enquanto, tudo que vai ser instanciado, tudo que a gente vai usar dessa classe cliente VIP vai ser a mesma coisa, vai ser tudo vindo herdado da classe cliente, ok? Beleza. Então, PES aqui, por enquanto. Então, veja o seguinte, vamos mudar aqui, ó, vamos instanciar, em vez de ser cliente, vamos instanciar cliente VIP. E aqui a gente não precisa passar nenhum argumento, porque ela não tem nenhum init, ok? Ela não tem não requer nenhum parâmetro, nenhum argumento. Vamos ver o que vai printar aqui, ó. A gente conseguiu acessar o mesmo método da classe cliente, tá? Porque a gente está herdando esse método também. Beleza? Se eu ver aqui, ó, cliente 1 ponto idade, tá? Ó, print, mandar printar aqui, tá? Vamos ver o que vai acontecer, ó, 20, que é a idade, que é esse atributo na raiz aqui da classe cliente, ok? Beleza. Agora é o seguinte, vamos criar agora um init para essa nossa classe cliente VIP, tá? Então vamos pedir aqui um nome, tá? E um número VIP, tá? Então self.enome igual a nome self.número VIP, ok? Perfeito. No VIP, tá? Beleza. Agora a gente precisa passar, né? Vamos passar aqui Jonas e 1, tá? Vamos ver o que ela vai... Ó, printar aqui o nome. Vou tirar esse método aqui. Ó, Jonas, beleza? Ok. Então é o seguinte. Olha só. Eu criei esse método init, tá? E o método init, o construtor da classe cliente, não foi alterado, tá? Ele continua intacto. Então eu posso instanciar aqui um objeto com a classe cliente e não vai mudar nada. Porque é a classe cliente VIP que herda da classe cliente, não ao contrário, beleza? Agora é o seguinte, se eu fizesse isso aqui, ó, se eu mandasse printar o nome, tá? E aqui eu também mandasse printar nesse init, né? Quando a gente inicializar essa classe, essa instância, a gente vai printar também, tá? O print vai fazer parte dessa inicialização. Então eu vou pedir para ele printar aqui o nome. Vamos pedir para ele printar só o número
VIP, tá? Beleza. Agora vamos ver o que vai acontecer, tá? Vou pedir aqui, aliás, vou tirar isso aqui. Ó, ao inicializar a classe aqui, ó, vamos instanciar a classe cliente VIP para cliente 1, eu vou ter isso aqui, que é o print que faz parte do init da cliente VIP. Mas vocês percebam o seguinte, o print do init do cliente não ocorreu. Por quê? Porque o método init do cliente não aconteceu. Tá? Por quê? Quando eu criei esse construtor para o cliente VIP, eu sobrescrevi o init do cliente. Ok? O cliente, a classe cliente, como eu falei antes, ela não vai ser afetada se eu instanciar a classe cliente. Então, se eu ver aqui, cliente 2, instanciar cliente, tudo vai funcionar. Então, eu vou ter o meu print da classe do init da classe cliente, ok? Então aqui, ó, só para a gente ter só esse print, ó, o Jonas, beleza? Mas como a gente está herdando, a gente quer que a classe cliente VIP herde esses atributos, esses métodos todos, tudo, exatamente tudo da classe cliente, né? Nesse contexto aqui, tudo que a gente quer, essa função e tal, esses métodos init, os atributos, a gente não está tendo esse resultado, porque a gente acabou sobrescrevendo o método init da classe cliente com o método init da classe cliente VIP. Okay? Como que a gente resolve isso? Tá? É bem simples. A gente vai conhecer agora uma funçãozinha especial que se chama super. Ó, a gente vai escrever super, abre e fecha parênteses. Tá? Isso aqui a gente pode deixar assim, mas o correto, o mais adequado, é a gente referenciar aqui a classe cliente VIP, ok? E o self, beleza? Então a gente vem aqui, chama o init da superclasse. A gente está chamando o init da superclasse também, ok? E aqui a gente abre e fecha parênteses, beleza? Agora, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vou tirar aqui. Vamos manter só a instância cliente 1 da classe cliente VIP. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, agora sim, ele executou os dois métodos init. Ele printou aqui o nome, que faz parte do init do cliente, e printou aqui o num VIP, que faz parte do init do cliente VIP. Ok? Ele fez os dois. Beleza? Que eu chamei aquele método como uma proteção, para eu manter ele ativo, manter ele vivo e não sobrescrever ele com o meu init do cliente VIP, beleza? Agora é o seguinte, se eu viesse aqui e criasse um método compra para o cliente VIP, tá? E com um print diferente aqui, ó, quero a compra especial, afinal de contas eu sou o cliente VIP. Beleza, se eu ver aqui, ó, cliente 1.compra, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter a compra especial. Mas olha, veja bem o que aconteceu. Novamente, eu sobrescrevi o método que tem o mesmo nome, compra, tá? Eu sobrescrevi o método da classe cliente, beleza? Como que a gente resolve isso? Novamente, a gente chama o nosso super-herói, tá? Para resgatar esse método. Então, a gente vem com o super, tá? Super ponto compra. Olha que interessante e que fácil, tá? Então agora a gente tem, opa, aqui eu acabei esquecendo A, mas não importa. Agora a gente tem os dois métodos executados simultaneamente. Eu chamo os dois, beleza? Quando eu chamo um aqui, esse método da classe cliente VIP, tá? Ele chama também
o método de mesmo nome da superclasse dele, tá? Ele está herdando também esse método. Beleza? Então, por enquanto é isso. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de vocês, que vocês tenham aprendido de alguma forma. E a gente vai continuar na próxima aula a falar sobre herança, tá? E eu até esqueci de falar, isso que a gente acabou de aprender aqui chama-se polimorfismo, ok? A gente aprendeu sobre herança, né? Que uma classe vai herdar da outra, subclasse, superclasse, classe filho, classe mãe, classe pai, ok? E isso aqui de sobrescrever métodos e, enfim, essa função super faz parte do conceito de polimorfismo do Python, tá bom? Então na próxima aula a gente vai falar sobre outras coisas também, continuar com o assunto classes, incluindo múltipla herança, tá bom? É isso aí, pessoal, valeu e até mais!